Boa noite, pessoal. Não sei o momento que você vai estar assistindo esse podcast. Boa noite, boa tarde, bom dia. Dependendo da hora que você está assistindo, está começando mais um episódio do nosso Pensecast. O, o Pensecast, o podcast feito para você pensar. Aqui nós falamos sobre temas cristãos. Hoje, meu co-host não está aqui, que é o Maicon. Ele teve outro compromisso. Guilherme está ali nos bastidores. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito bom. Daqui a pouco eu vou apresentar o convidado aqui, vocês vão ver. Meu amigo, hoje o podcast vai ser top demais. E agora eu quero falar sobre os nossos patrocinadores. E eu tava conversando com o pessoal aqui, falei sobre o primeiro episódio, né? O primeiro episódio tava com um som meio duvidoso. Mas agora você está escutando essa maravilha aqui, é por conta do nosso parceiro Miguel. Você está precisando de um som de qualidade, seja em um aniversário de, como é que chama? O de 15 anos lá? Como é que é, moço? Não, como é que fala? Como é que dá o nome? Ah, esqueci. É, você está precisando de um som para aniversário, pode ler o QR Code aqui. Ou você está precisando de um culto fúnebre. É fúnebre que fala, né? Funeral lá? Rapaz, deve ser. É isso mesmo? Meu convidado aqui, ele deu joinha, então tá tudo certo. Pode entrar em contato com o Miguel, o melhor som de Teixeira de Freitas e região. Agora, cara, pra mim é a melhor pizza de Teixeira. Vou falar deles. Olha aí. Bora Pizza. Quer assistir esse episódio com qualidade, saboreando a melhor pizza da região com catupiry original? Que tem algumas pizzas de Teixeira aqui que não é não, viu? Leia esse QR Code aqui. Fala que veio pelo Pensecast e mande brasa. Pede a sua melhor pizza. Tem uma de frango catupiry que é a melhor pra mim. Mas chega de enrolação. Vamos para o nosso tema de hoje, que é pregando a palavra no trabalho, na escola, no seu ambiente, onde você estiver, onde você viver. E agora, nesse momento, eu estou aqui com meu parceiro, Davi. Tá na igreja Zion e tá fazendo a escola de missão Dunamis. Davi, se apresente pro pessoal. Muito bom. Gente, prazer, eu sou o Davi. Estou muito feliz de estar aqui no Pensecast. Para mim é uma honra, um privilégio estar com vocês. Muito obrigado, Igor, pelo convite. Sim, agora eu estou na Igreja Zion. Faço parte de uma escola que é chamada Dunamis School of Ministry. E lá é uma escola ministerial. Top, top. Então, a gente tem sim uma parte voltada para missões, mas é uma escola ministerial voltada para equipar líderes para influenciar a igreja. Top, Então, top. é mais ou menos isso aí. Tá focado, tá indo nas missões aí, indo por todo canto e pregando o evangelho. Sim. E, cara, nosso tema já começou nos bastidores aqui. Já começou um pouquinho já. Já, e a gente desenrolou aqui já, e aí eu pensei, Guilherme, tá começando a gravar já, não começou, mas aqui a gente tá. E, cara, quando você falou do tema pregar no trabalho, na escola, rapaz, me pegou. Porque eu queria voltar atrás pra pregar na escola, cara. Fazer célula. Rapaz, eu falei pra você aquele dia, Sim, eu era agente 007. sim. Nasci e fui criado na igreja. Rapaz, as pessoas perguntavam, você é cristão? Sou, mas não tinha a prática. O que me pegava muito era a música, cara, secular. Especialmente quando a gente ia jogar fora. Aham. E aí, em ônibus Sim, de time, sim, meu sim. amigo, música o tempo Sim, todo, eu o lembro fone. disso. Você lembra, não Lembro lembra? disso, lembro Jogou, então disso. você sabe, fonezinho. Então, como é que foi a sua experiência, cara, na escola, onde você viveu desde na infância? Você que jogou também, você pode Aham. falar. Como é que foi? Muito bom. Eu nasci em um lar, em um berço evangélico, né? Os meus pais, eles são cristãos, a minha mãe é cristã. Então, desde cedo a gente sempre foi para a igreja. Sim. A gente sempre foi levado para ir para a igreja, tudo isso. Mas na escola eu era também meio esse 007 aí, Ah, entendeu? tem Eu que era ter. cristão, mas alguns descobriam que eu era cristão só mais para frente, depois Sim. ali. E eu jogava bola também. Então, de manhã eu ia para a escola, de tarde eu estava jogando bola, e aí tinha os jogos, a gente ia, mas eu nunca entrei nesse lugar de, cara, pregar o evangelho na minha escola. Sim. Então, então não, velho. Eu era bem 007, Também, eu também. era desse jeito também. Cara, e é chato, né? Porque, tipo assim, eu pelo menos eu penso. Acho que Ícaro também conversou sobre isso, eu e Ícaro. E, cara, quantas almas a gente poderia ter ganhado lá Sim, velho. atrás, hein? Cara, fazer célula, eu amo célula. Eu sou apaixonado por célula. Muito bom. Aonde eu treinava lá em São Paulo, no estúdio, eu fazia célula. Nem do estúdio. Caraca. Terminava o treino, reunia, os pais vinham também, a gente fazia célula. E aí foi onde eu me redimi.
por não ter feito lá atrás. Mas, cara, esse tema de pregar, você acha que ficou um pouco. E aí a gente entra no tema da pregação de domingo, cara. Eu tava lendo a história do cego, Bartimeu, Bartimeu. e aí, para saber que era Jesus, alguém teve que falar para ele. Sim, E hoje em dia as pessoas não reconhecem Jesus porque a maioria das pessoas não estão falando. sim. Então, você acha que a igreja tem um percentual de culpa nisso? Cara, a igreja, ela precisa se posicionar em ensinar os membros. Eu falo igreja não só denominações, Sim, falo igreja como todo, né? Se posicionar nesse lugar de, cara, vamos pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja o que for, e ensinar isso, sim. tá? Você precisa pregar o evangelho, mas como que você vai pregar o evangelho? Top, top. Então, eu acho que a igreja, sim, ela precisa e deve capacitar o povo a pregar o evangelho. Sim, sim. E assim como nós dois, acho que tem alguém assistindo nesse exato momento que é um agente 007. É, E talvez, o que você tem a dizer para essa pessoa despertar para ela pregar o evangelho na escola dela? Porque esse cara tá aí nesse exato momento, ele era assim igual a mim, sim. igual a você, entendeu? E o que você tem a dizer para esse rapaz ou essa moça que tá aí do outro lado? Cara, o Senhor Jesus, ele morreu por nós, Sim. ele entregou tudo que ele tinha por nós. Então, ele também nos convida a dar uma resposta diante disso. E, cara, como que eu, sendo encontrado pelo Senhor, entendendo que, cara, eu fui salvo. Eu estava caminhando por uma direção de totalmente. Cara, eu estava caminhando para o inferno. Sim, E Jesus, ele mudou totalmente a rota. Então, como que eu vou ver tantos amigos ou tantos colegas meus caminhando nessa mesma rota? E, sim. cara, eu sei do que eles precisam para sair de lá, mas por conta da passividade eu falo, cara, é isso, tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo Então, tranquilo. cara, é entender esse lugar de, cara, eu sou cristão, o Senhor Jesus, ele fez isso por mim, aconteceu isso na minha vida, já que agora eu sou liberto, já que agora eu não sou mais escravo e sim filho, cara, eu não posso ver os meus amigos, os meus colegas caminhando para esse lugar. É como se Sim. tá todo mundo descendo uma ladeira e ele lá de cima olhando. Cara, tá descendo, tá descendo, tá descendo. Mas beleza, ele As tem as ferramentas, ferramentas, ele tem sim, o que ele precisa, o que as pessoas precisam para, cara, mudar a rota totalmente daquelas pessoas. sim, Tirar elas da ladeira abaixo, cara, vamos subir. Começa a subir, 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 subir. Mas é isso. sim, porque tem muita gente, igual o Bartimeu, né, cara, cego. Eu, teve uma vez que, foi na aula de teologia, se eu não me engano, o professor falou que cada milagre de Jesus teve uma simbologia e nesse milagre Jesus quis simbolizar a nação de Israel porque estava cega. E hoje em dia também tem várias pessoas do nosso lado que tá cego, cara, que, sabe, não consegue enxergar aquilo que Deus faz na vida dela. A pessoa reclama, 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 reclama tanto que não percebe a bênção que Deus dá para ela todo momento que ela acorda. Mas aí entra no fato de não pregar o evangelho, cara. Não pregar o evangelho. E eu acho que foi isso que foi a primeira ordenança, foi a ordenança de Jesus, né? Ir de por todo canto e pregar o evangelho. O que você acha que Jesus fala sobre trabalho, sobre pregar no trabalho? Qual você acha que foi o ensinamento de Jesus? Sobre pregar no trabalho. Isso. Cara, Mateus 28, o Senhor, ele tem a grande comissão. E aí, Sim, cara, pregar o evangelho. Ir por todo mundo, pregar o evangelho. Não só pregar, mas também discipular as nações. Mas, falando de trabalho, eu acho que interessante seria a gente entender um pouco o que a Bíblia fala sobre trabalho. sim, Então, eu acho que isso seria interessante. Lá em Gênesis, fala um pouco sobre trabalho. E o Senhor ele começa a criar tudo, fazer toda a criação, e ele cria o homem e a mulher, ele cria sim, Adão e Eva. E Gênesis 2:15, o Senhor ele diz, a Bíblia diz, o Senhor Deus, ele colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Então, tá, calma aí, mas trabalho, onde aparece trabalho aí? sim. Mas a palavra cultivar, cara, o Senhor ele deu uma profissão para Adão. Pradão, Vamos lá, uma das sim, primeiras profissões é o quê? Jardinagem. Jardinagem. O cara era jardineiro, velho. O cara tinha sim, que cuidar do jardim. O cara tinha que cuidar das flores, das árvores, de tudo aquilo que o Senhor ele tinha confiado a Adão a cuidar. sim, E cultivar, no hebraico, significa. Ainda não significa mais. O cultivar no hebraico é uma palavra que se chama abdar.
Sim. que significa serviço ou adoração. Então, calma, tem um ouro aí. Então, quer dizer que trabalho... O que era trabalho no Éden? Trabalho no Éden era adoração. Adoração. Aí, cara, entra um negócio que eu vi do Theo. Ele fala o seguinte, que tudo aquilo que você faz durante o seu dia é uma adoração, cara. Sim. Aí ele, no final, acho que ele pergunta, cara, como é que você tá adorando a Deus? E aí entra nesse ponto que você tá Sim. falando, cara. Caramba. E no caso, tipo assim, Deus ele dá esse trabalho para Adão. Então, o cuidado de tudo aquilo da vida dele foi a primeira ordenança, foi o trabalho. Sim, o primeiro mandamento que o Senhor deu a Adão foi isso. Sim, top. Foi para ele cultivar. Uhum. E com certeza, o trabalho, o nosso trabalho, ele é sagrado, porque o Senhor ele diz lá em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Sim. Ou Colossenses 3:23, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, tudo, literalmente tudo. Tudo significa o quê? Tudo. Uhum. Então, Cara, top. E aí a gente acaba entrando na história de José, né? Cara, porque ele se tornou escravo ali na casa de Potifar. E ele era o trabalho dele, cara. E ele foi tão bem sucedido. Acho que ele fazia tudo pela honra e glória do Senhor, cara. sim, E você acha que, por fato de José fazer tudo pela honra e glória do Senhor, fez ele chegar onde ele chegou? com certeza, a fidelidade. Porque claro, ele foi como escravo para lá, Sim, mas ele foi como escravo, mas ele fez o que ele deveria fazer. E, cara, foi confiado algo nas mãos dele. Ele foi fiel. Ele foi fiel com aquilo que foi colocado nas mãos dele. Então, ele glorificou o Senhor. sim. É tanto que lá na frente, depois, quando ele é preso e o rei Faraó tem um sonho, Chamam ele chama pra. José, José volta, interpreta o sonho, Sim, só que interpretou o sonho porque ele já tinha interpretar o sido sonho isso, do já tinha sido copeiro. fiel durante Sim. todo Sim, aquele sim. tempo, tinha sido fiel, Uhum. foi para prisão, chegou lá, interpretou os sonhos do, Do do, do copeiro e do copeiro padeiro. e do padeiro, e aí depois foi colocado ali. Sim, Então é por isso até que ele chegou lá. E depois que ele interpreta o sonho de Faraó, o Senhor ele foi glorificado. Porque sim. O Deus de José, cara, vários magos para interpretar aquilo ali. E o Deus de José Interpretar. conseguir revelar aquilo a ele, Sim. e tudo isso no trabalho. Sim, isso, tudo isso no trabalho. E aí, cara, eu acho que porque a cadeira de governador não existia. A cadeira de governador não existia. Foi criado o cargo de governador para honrar José. E eu acho que pelo fato dele ser fiel no trabalho, Deus honrou ele. E eu vejo muitas pessoas reclamando da vida porque a vida tá sendo injusta com eles e acaba não percebendo que é o fato dela não pregar no trabalho, ela não sobe, cara. Não, tudo bem que a gente não tá falando sobre a teologia da prosperidade aqui não, viu? Sim. Mas, cara, se você honra a Deus, ele vai te honrar também. Se você honrar a Deus, é óbvio que ele vai te honrar. A gente tá falando sobre José, mas a gente também pode entrar na história de Daniel, né? Igual você falou. Sim. Top. Daniel, ele se posicionou. Sim. E, cara, ele estava num contexto de Babilônia. Aí, meu Babilônia, amigo. naquela época, o maior império, um lugar, cara, de todas as orgias, de tudo que é coisa, cara, que não agrada ao Senhor, ele estava dentro do meio daquilo ali, só que ele não se corrompeu. Sim. Jesus, ele diz em João 17, versículo 15, olha, eu não oro, eu não peço meu Pai para que os tire do mundo, mas sim para que os livre do mundo. Sim. E isso a gente vê um pouquinho lá em Daniel, mesmo que Daniel foi bem antes, mas, cara, Sim. Daniel, ele estava meio que no mundo, Sim. mas, cara, ele não se corrompeu. Top. Então ele foi fiel, Sim. ele pregou. Como assim ele pregou? Cara, ele pregou com as atitudes dele, Atitude velho. dele, é aquilo que a gente tava Se falando. posicionou. Cara, ele não poderia orar. Mas princípio bíblico é negociável. Sim. Ele, cara, beleza, Faraó, o rei, Uhum. o rei, ele colocou esse decreto, mas, cara, eu não vou me corromper. Isso que é um princípio bíblico, buscar o Senhor em primeiro lugar. Sim. Não pode orar. Não, calma aí. O Senhor, ele diz isso, eu devo orar. Uhum. Então, ele orava. Cara, top. Então você tá falando que Daniel, ele preferiu escutar a voz de Deus do que escutar a voz dos homens. Sim, E a gente entra também no tanque de Betesda, porque após Jesus operar aquele milagre, Jesus fala, pega a tua maca
e não peques mais. E ele sai e ali chegando, os israelitas falam com ele, ó, hoje é sábado, não é pra você fazer nada. Você tá carregando a maca por quê? Hoje é sábado, não tem que fazer nada não. Aí ele fala que Jesus curou ele e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, aqui a gente vê que o paralítico ele preferiu escutar Jesus do que escutar os israelitas. Só que hoje está acontecendo muito ao contrário. As pessoas estão preferindo escutar as pessoas e deixando de escutar Jesus. E aí entra no assunto de Daniel, cara. Eu amo essa história demais. O que você pode mais dizer pra gente sobre essa história de Daniel e sobre trabalho? Sobre trabalho. Isso. Cara, eu gosto muito também da história de Daniel, porque Daniel ele foi um homem posicionado. E quando eu olho para trás, cara, é muito fácil a gente ser influenciado, tudo isso. E cara, eu jogava bola, ia para a escola e em vez de estar em um lugar de cara de influência, de influenciar os meus amigos, muitas vezes eu era influenciado por eles. Sim. Só que Daniel ele tinha tudo para ser influenciado. Uhum. Porque, vamos lá, ele não estava perto dos pais dele, ele não estava perto das pessoas, dos religiosos. Cara, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Meio que se fosse o nosso tempo hoje. O pastor, Sim. se fosse o nosso tempo hoje, ele não estava perto do pastor dele. E aí? Então, cara, ele não entrou nesse lugar. Primeiro porque ele temia o Senhor. Sim. Top. Então, pelo fato dele temer o Senhor, pelo fato dele entender, cara, eu vim para cá. Se eu vim para cá, eu vou me posicionar, fazer o que precisa ser feito. Eu não vou negociar princípios bíblicos, porque isso é inegociável. E à medida, cara, que Daniel ele faz isso, à medida que uma pessoa ela cumpre aquilo que o Senhor chama ela para viver, ou cumpre os princípios bíblicos, cara, automaticamente as pessoas em volta vão ser influenciadas Sim, sim. e vão Top. conseguir enxergar, cara, tem algo diferente. Como assim que tal pessoa aceita suborno, mas ele não aceita? Como assim que ele fica mentindo, cara, ele não aceita e ele não Ele não fica? fala. É. Entende? Ô, calma aí, todo dia ele chega atrasado. Não, mas todo dia ele tá no horário aqui. Sendo fiel, sendo fiel, sendo fiel. Então, claro que isso, ele sai daquele lugar de, cara, de ser influenciado para um lugar de, cara, eu vou influenciar. Sim. Top. Entende? Mano, e aí a gente acaba entrando no assunto que a gente tava falando sobre ir na igreja só no domingo, porque no domingo eu sou santo, eu não minto, eu não faço nada. Aí chega, uma vez o antigo líder ele falou bem assim, rapaz, tem gente que sapateia na igreja no fogo no domingo, mas na segunda-feira tá dançando Barões da Pisadinha, eu não entendo não. E aí entra muito, meu pastor não vai ver, meu líder não tá aqui. Meu amigo, se você souber quem tá vendo, quem tá olhando lá de cima. E aí, você não acha que tipo assim, a igreja parou de falar sobre essas coisas? Você acha que a igreja parou de falar sobre esses assuntos que a gente está trocando aqui agora, está falando? Você acha que a igreja parou de falar sobre isso no discipulado ou no culto de domingo? Cara, a igreja, num todo, eu não sei. Mas sim a gente vê muita falta disso, de ensino. Mas ao mesmo tempo eu tenho visto isso mudando muito por agora, Sim, sabe? Essa questão de ensinar não só doutrina, mas, cara, ensinar o que a palavra diz sobre, cara, estar em um lugar, sobre o seu trabalho, sobre sua escola, sobre como você deve se posicionar. Eu realmente sinto que a igreja precisa se posicionar mais nisso. Cara, a igreja precisa se posicionar e ensinar, não só as denominações, mas a igreja como um todo. sim, Cara, a gente precisa aprender a estar nesses lugares. sim, sim. Mas aí você falou sobre algo interessante, doutrina. Você acha que esse povo não parou de se misturar por conta da doutrina? Porque, por exemplo, Muito, cara, se o cara não é da igreja, eu não vou andar com ele. Igual o pastor Ivaldo uma vez contou uma história sobre a história dele lá, que quando se converteu, por exemplo, a pessoa que não era cristã tinha que, tipo, sair, aham. sabe? Você acha que a maioria das pessoas tem esse preconceito ainda hoje? Muito bom essa pergunta sua. E eu acho que tudo isso começou bem lá atrás, Sim, né? A igreja, quando a gente estuda um pouco a história da igreja e a gente começa a visualizar como foi os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais, a gente consegue observar que a igreja ela foi um pouco influenciada pela
pela cosmovisão dualista, Sim. que é uma cosmovisão que não é que não gosta, mas menospreza muito meio que o mundo material. Aham. Então, domingo, com isso acaba meio que cria uma divisão entre sagrado e secular. Uhum. Então, pelo fato de misturar um pouco essa cosmovisão, de cara, algumas coisas são materiais, outras coisas são espirituais, tipo, sagrado, algumas coisas são sagradas, outras coisas são seculares. Então, Uhum. ir no culto domingo é sagrado, ler a Bíblia em casa sagrado, jejuar sagrado, orar sagrado, mas ir para o trabalho é secular. Mas calma, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz? Será que a Bíblia diz realmente que ir para a igreja é sagrado e para o trabalho é secular? Não, a Bíblia não diz isso. Porque lá em Colossenses 3, 23 diz: tudo que fizerem, façam como para o Senhor e não para os homens. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então, se você precisa fazer tudo para a glória de Deus, o que significa tudo? Tudo. Tudo. Então, é trabalho, é escola, é tudo que você for fazer, você precisa fazer para o Senhor. Então, com isso, com essas cosmovisões e com esse ensino de, cara, isso é sagrado, isso é secular, acabou havendo essa divisão. Só que eu acho que eu já falei esse versículo antes, de Jesus falar, cara, não tira eles do mundo. Falando com o Senhor, não tira eles do mundo, mas livra-os do mundo. Cara, Jesus não estava falando, tipo, tira eles de onde eles estão. Não estou falando no sentido de, cara, você vai ficar em balada. Não é isso. Não, calma lá também. Não é isso. Mas o que eu estou falando é, Jesus ele não falou para nós sairmos de onde nós estamos, ou seja, vamos sair do nosso trabalho. Não, cara. A gente precisa estar no nosso trabalho, mas a gente não vai se corromper. Entende? Até porque, se eu não for tentar alcançar aquele cara que, cara, tá nas drogas, tá no vício, o que é isso? Porque Jesus ele não veio para os sãos. Sim, ele veio para os doentes. Entendeu? Então, cara, é um lugar de se posicionar nesse lugar de pregar o evangelho. E essa cultura, essas cosmovisões, esses pensamentos que não vêm de agora, vêm desde lá de trás, tem mudado muito. Sim. Tem mudado muito, a igreja tem acordado para isso. Mas é algo que não vem de agora. É tanto que os nossos avós sempre, eu não sei se você já ouviu, mas os nossos avós, alguns avós ensinaram para os nossos pais o seguinte, não faz faculdade. Faculdade não é de Deus, não. Faculdade não é de Deus, não. Não faz não, senão você vai se desviar. Sim. Você não pode ir para a faculdade, senão você vai se desviar. Cara, não é isso. A gente precisa de cristãos posicionados na faculdade, porque da faculdade está levantando vários líderes para o mundo. Sim. Líderes para a política. Como que eu vou alcançar a política? Um senador. Cara, seria mais fácil se tal pessoa fosse o senador, um cristão estivesse lá. Sim, estivesse entende? naquele ambiente. Como eu vou alcançar os homens de negócios? Cara, imagina, eu ser um homem de negócios posicionado cristão, que não negocia princípio bíblico, estou em uma mesa com eles aqui, cara, pregando. Sim. Entende? Então, esse pensamento tem mudado muito. Uhum. Mas é um pensamento que nos acompanhou por muito tempo. Sim. Dessa separação entre sagrado e secular. E Sim. trabalho, como a gente viu em Gênesis, cara, trabalho significa adoração. Deus colocou Adão lá para cultivar, é meio que Deus colocou Adão lá para adorar. Entende? O nosso trabalho é uma adoração, ao Senhor. Então, se meu trabalho é uma adoração ao Senhor, cara, as pessoas que estão em volta vai desfrutar disso. Sim. As pessoas têm que... Acho que, cara, aí entra muito no ambiente, né? Aquela frase que eu já escutei muito, não é o ambiente que tem que te mudar, é você que tem que mudar o ambiente. Sim. Aí entra também, a gente continua entrando na história de José. Cara, ele era prisioneiro, mas querendo ou não, foi tipo, ele governou na prisão, cara. Ele mudou totalmente o cenário. Eu costumo falar, eu tenho uma pregação sobre José, costumo dizer que antes de José chegar na prisão, ninguém sonhava. Só é José chegar que o padeiro sonha e o copeiro sonha. Por que eles sonharam? Porque eles estavam num ambiente que tinha um sonhador. Então, as pessoas vão se converter quando você se posicionar como cristão, e aí, por elas andar com você, elas vão se tornar cristão. É o que eu falei com o Guilherme esse dia. Eu falei, cara, você é espelho das 5 pessoas que você mais anda. Se 5 pessoas que você anda treina, você vai ser a sexta pessoa a treinar junto com elas. Se tem 5 pessoas do seu lado que estudam a Bíblia, você vai ser a sexta pessoa. Então, cara, eu acho que tem muito disso de influência. O que você acha que os jovens têm que mudar hoje para começar a influenciar?
Cara, o que os jovens precisam mudar hoje para começar a influenciar? Acho que isso é muito bom. Eu acho que, primeiro, é esse lugar de buscar a revelação do Senhor, quem Ele é. E nesse lugar de revelação, cara, quem o Senhor é para mim? Quem Jesus é? O que Jesus fez na minha vida? E entender que Jesus ele não se vergonhou por nós. Sim, Por mais que ele poderia ter todos os motivos para isso. Mas ele não se vergonhou. sim. Entende? Então é um lugar de entender a revelação de quem Jesus é. E, cara, é morrer para você mesmo. Porque morto não tem reputação. É, Entende? Então, cara, a gente precisa se posicionar. Os jovens precisam se posicionar, cara. sim, Nós somos fortes. Cara, a gente não vai pro culto, não levanta a mão, não adora, não sente a presença de Deus, não tem encontros com o Senhor. Agora, depois que Pedro foi batizado pelo Espírito Santo, cara, ele começou a pregar. 3.000 almas ali, né? Se você tá cheio, se você começa a receber do Senhor, e o Senhor ele começa a te encher, cara, você tá indo pro culto. Tudo isso, o Senhor ele tá te enchendo. Cara, você precisa derramar. Sim, cara. Aí a gente entra no primeiro milagre de Jesus. A gente tava fazendo devocional, eu te falei no começo. Aham. Cara, aí que tá. A maioria das pessoas não consegue influenciar outras pessoas por conta disso. Porque se você for ler lá o primeiro milagre de Jesus, só há mudança da água pro vinho quando as talhas estão cheias. Não é pela metade, ela tem que estar cheia para haver mudança. As pessoas não estão havendo mudança hoje na maioria das igrejas, é porque as pessoas não estão cheias. Aí que entra algo que eu acho muito interessante. Cara, não busca Deus só no domingo, não. Eu acho que a maioria. Aí entra aquilo do secular. De tipo, cara, o domingo é sagrado, eu posso buscar, mas na Sim, segunda eu não posso sim. buscar. Cara, na segunda você pode fazer um devocional, acorda de manhã, corre, chega, faz seu devocional, cara. Cuide de você, faz seu devocional. E aí você começa a se encher e você derrama nas outras pessoas. E o que você tem a dizer, tipo, para as pessoas que, cara, elas não buscam ser cheio pelo Espírito Santo? E são cristãos? Uhum. Cara, o Senhor, ele nos faz um convite de andar em intimidade com Ele. Sim, E pregar o Evangelho é uma, não reflexão, mas pregar o Evangelho, cara, é algo que vai vir a partir do momento que você tem intimidade com Deus. Cara, você recebe tanto do Senhor, cara, eu não posso deixar de pregar o Evangelho. Então, mas para pregar o Evangelho, eu preciso ser cheio do ser cheio. Senhor. Agora, como eu vou me encher do Senhor? Como que eu devo fazer isso? Cara, eu preciso de Bíblia, velho. Preciso passar tempo com Ele. E eu nem falo somente de um tempo devocional, mas é uma vida devocional. Uhum. É o seu dia, entende? Porque muitas vezes a gente faz o nosso devocional, 1 hora de devocional, 40 minutos, fechou a porta, ele ficou lá dentro. A gente sai, ele tá lá dentro e a gente vai sozinho pra rua, entende? Mas a gente precisa de intimidade com o Senhor, cara. E o Senhor, Jesus, ele morreu por nós. E agora nós conseguimos chegar ao trono da graça com ousadia. A palavra Sim, de Deus diz isso. E Jesus, ele abriu todo o caminho, véio, sabe? Ele abriu todo o caminho. Agora não é mais um sacrifício por ano, a gente fazer sacrifício. O sacrifício perfeito já foi já foi feito, feito. entende? Então é um lugar de intimidade, de cara, o Senhor, ele morreu por mim. Cara, e é lindo isso. O Senhor, ele nos criou para isso. Uhum. O Senhor, todos os dias de tarde, ele visitava Adão e Eva no jardim para ter comunhão, Sim. É o único sabe? momento que a gente vê Deus saindo do trono dele. Sim. E o salmista Davi, ele diz algo muito interessante. Ele diz lá em Salmos 27, versículo 4. Ele diz: Eu peço uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Então, o salmista Davi, ele tinha esse desejo. Ele tinha esse desejo de, cara, eu preciso buscar o Senhor todos os dias da minha vida. E por que não buscar? Sabe? O Uhum. que é eternidade? Cara, a eternidade é conhecer ao Senhor. Eu já posso começar a viver a eternidade aqui, cara. Agora. Sabe? E é essa vida. Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Uhum. Então nós precisamos viver esse estilo de vida, de intimidade, de busca pelo Senhor. Entende? Então é esse o lugar cara, de alinhar nossas prioridades. Cara, será que o Senhor tem sido nossa prioridade?
entende? E o Senhor ele nos faz esse convite, andar em intimidade com Ele. Sim. Cara, você falou de prioridade, aí a gente volta para a história de Pedro, né? Porque quando Jesus ganha ele, Jesus fala que agora você não é ser pescador de peixe, agora você é pescador de homens. A gente vê Pedro tão engajado que ele realmente deixa o barco, cara. Ele realmente deixa o barco. E óbvio que depois lá ele volta pro barco para pescar e depois Jesus aparece de novo e aí tem aquela história toda. Só que eu fico imaginando, já pensou se Pedro não larga o barco? 3.000 almas não seria ganhas. Hum, Eu fico nessa mentalidade, porque, cara, talvez aquela pessoa que eu não preguei hoje à tarde, amanhã ela morra. Talvez a pessoa que ontem esteve comigo, eu não consegui pregar o evangelho para ela. Talvez agora à tarde ela tá indo, ela agora à tarde ela foi para um hospital e talvez à noite ela morra. E aí a oportunidade que eu tive de pregar o evangelho. Eu acho que as pessoas não despertaram ainda, cara. Você acha por que, tipo assim, a nossa geração, ela não tá acordada? Porque eu já escutei várias pessoas falando, a nossa geração é a pior, que a nossa geração é a pior. O que você acha disso? Cara, eu consigo ver que a nossa geração ela está começando a se levantar Sim, para pregar o evangelho, para se posicionar, mas sim existe ainda esse lugar de passividade, sabe? E muito desse lugar de passividade é porque muitos de nossa geração, eles têm aquela carência de, cara, eu preciso ser aceito. Talvez se eu pregar o evangelho na minha escola, eu não vou ser aceito. Entende? Então, para estar em determinado grupinho da escola, aquela resenha que, cara, eu não posso perder essa resenha. Se eu falar de Jesus aqui, eu vou precisar sair dessa resenha. A galera vai me tirar. Entende? Então, muitos deles ficam nesse lugar de passividade, sem querer se posicionar, porque eles precisam ser aceitos. sim. E por que eles ficam com essa carência de precisam ser aceitos? Porque eles não entenderam a identidade que eles têm em Cristo Jesus, cara. Caramba. Caraca, esse negócio de identidade, eu acho que é um algo. Vamos falar sobre isso, sobre identidade. Cara, é você se reconhecer, saber quem você é em Cristo, sabe? Para aquilo que Deus te chamou. Porque teve uma vez que eu fui. A gente foi jogar um campeonato. Eu já tava lá em São Paulo, a gente foi jogar um campeonato em outra cidade. Cara, alojamento, você sabe como é que é alojamento, Sim. cara? É bagunça o tempo Aham. todo. É nego gritando, som alto. Rapaz, eu peguei a Bíblia, eu lembro disso até hoje, cara. Eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Depois um cara lá levantou e falou assim: Ó, Igor pegou a Bíblia pra ler, eu quero todo mundo quieto. Cara, eu falei: "Não, eu nem pedi pra esse cara falar alguma coisa, velho." Aí eu fiquei: caramba, cara, me posicionei. Aí tinha um cara que, tipo assim, a gente nem conversava, a gente ia treinar, a gente discutiu uma vez no treino. Aí do nada ele. Eu já tinha pregado. A gente tinha. No dia que aconteceu isso, eu já tinha pregado no vestiário que a gente tinha jogo. Eu tinha pegado a palavra e falado no vestiário. Cara, o cara começou. Que a gente discutia no treino, ele chegou pra mim e começou a desabafar sobre a vida dele, cara. Começou a desabafar, começou a Aham. contar as coisas e perguntar conselho e tal sobre isso e tal. Rapaz, eu fui dormir, depois eu fiquei, cara, imagina se eu tivesse me posicionado lá atrás, desde a escola. Quantas pessoas quantas pessoas já teria feito isso aqui, cara? Desabafado, eu teria conversado com essa pessoa. Eu acho que, cara, a pessoa não saber a sua identidade, quem ela é em Cristo, é o que mais está quebrando. Mas aí também vem algo que eu fico muito, eu falo isso com o Guilherme, cara. Eu acho que falta muitas pessoas também para ensinar, cara. Sabe? Sim. Andar lado a lado, ter um discipulado ali, sabe? Um para um Sim. mesmo. Sim. Cara, é isso aqui. E às vezes a pessoa, a própria pessoa se decepciona com as pessoas dentro da igreja. Aham. E aí, velho, eu fico, caramba, pelo amor de Deus, por que a gente não se posiciona, cara? Por que a gente não acorda? O que você acha que falta? Qual o estágio que tem que dar pra gente acordar e falar, cara, a seara tá grande, mas os ceifeiros são poucos. Cara, o que você acha? Qual estágio que precisa acontecer? Eu acho que é entender a revelação disso, cara. Entender a revelação de, cara, a seara está grande, mas também a revelação de eu posso fazer parte disso, sabe? Porque não é Uhum. um peso, sabe? É um lugar de privilégio. É um lugar de senso de privilégio a gente poder fazer parte disso. De poder capacitar líderes para cuidar de adolescentes,
de poder liderar adolescentes, de poder ensinar, de poder pregar. Cara, isso é um privilégio a gente fazer parte disso. Sim. Fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo nas nações, fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa casa. Entende? Então é entender realmente, cara, eu realmente sou um cristão? Eu realmente sou um cristão? Eu estou disposto a carregar a minha cruz? Eu estou disposto a viver pelo Evangelho? Caramba. Entende? Então é esse o lugar de, cara, de entender, de buscar revelação. E, cara, se não tem, cara, vamos para um lugar de, Senhor, me ajuda a entender o privilégio que é de pregar o Evangelho. Senhor, me ajude a entender o privilégio que é de me posicionar, de mostrar o caminho, a verdade e a vida. Porque muitos estão procurando vários caminhos, mas o único caminho é o Senhor, é Jesus. Então é entender essa revelação de, cara, que privilégio é fazer parte disso. Entende? Uhum. E claro também estar nesse lugar de morrer para si mesmo. Sim. João Batista dizia isso. Ele falava, convém que eu diminua e que ele cresça. Entende? Então, por esse fato, de, cara, dele buscar se esvaziar de si mesmo e que o Senhor pudesse crescer através dele, crescer nele, ele permitir isso, cara, foi um lugar que ele teve intimidade com o Senhor e a partir disso ele começou a pregar o Evangelho. Sim. Entende? Uhum. Então, esse lugar de, cara, entender a revelação, acho que é um privilégio pra gente, velho. Caramba. E eu acho que, tipo assim, a maioria das pessoas quer escutar muito, quer, por exemplo, eu não escuto a voz de Deus. Cara, você tá tão ligado naquilo que você quer que você não para escutar aquilo que Deus quer. Porque a gente tá falando de intimidade. E intimidade tem a ver com diálogo. E diálogo não é só uma Não pessoa é um que fala. monólogo, né? É isso aqui que a gente tá fazendo agora. É uma conversa. Então, eu acho que a maioria das pessoas chega no seu tempo íntimo com Deus lá e fala, ô Deus, eu quero isso e tal. Tá acontecendo isso. Na hora que Deus vai abrir a boca para falar, ele, amém. E tchau. E acabou. Não dá lugar para Cristo falar, cara. Não dá lugar para Cristo falar. E aí, eu acho que, cara, os jovens hoje, cara, a gente pode influenciar muita coisa. A gente hoje tá na era digital, o que a gente tá fazendo aqui agora, a gente tá pregando. Sim. Eu fico, cara, pega seu celular, grava você pregando ali, fala alguma coisa, posta nos stories. Você acha que a geração hoje tá usando a rede social de maneira errada? Cara, acredito que boa parte sim, velho. Porque é uma geração que entende muito. Por exemplo, você coloca um menino de 4 anos com celular, Oxi. ele vai saber muito mais do que talvez as nossas mães de 40, 45 anos. Sim. Entende? Então imagina ele, agora 12, 13, 14, 15, 16, 17, pô, manja muito. Mas usa muito nesse lugar de procrastinação, Sim. de assistir o que não deve. Uhum. Várias coisas, velho. Sim. Cara, Perdeu tempo com. É muita coisa, sabe? Porque a rede social tem muita coisa hoje. sim, é um mapa muito grande. Muito grande. Sim, um mapa muito grande. E, cara, eu acho que as coisas que a gente tá falando aqui, eu acho que é um momento, é um despertar pra nossa geração. Principalmente aqui pra Teixeira. Eu tava conversando com o Binho, presbítero Binho. Vinho. Cara, eu falei, Binho, parece ser muito mais fácil a gente evangelizar alguém lá em São Paulo do que aqui, cara. Eu falei, cara, eu não entendo, nunca que eu vou entender isso. Parece que é muito mais fácil. Cara, eu conto pra Guilherme direto. A gente foi jogar futebol no parque da cidade lá. E aí, os amigos meus, a gente começou a resenhar, cara. Resenhar, brincar mesmo. Eu, Augusto, o William, a gente começou a resenhar mesmo. E aí, e depois a gente começou a conversar sobre a Bíblia também. E aí um rapaz chegou e encostou e falou, rapaz, vocês é cristão, cara. Vocês estão brincando aí, rindo. Eu falei, cara, você acha que a gente é robô, é? Brincando. E aí a gente começou a conversar mais sobre a Bíblia. E aí ele começou a desabafar, cara, contar a história dele pra gente. Aí ele, no final ele falou bem assim, cara, eu quero aceitar esse Jesus aí que você serve. No parque, cara. No parque, jogando bola. Eu quero aceitar. A gente foi fazer uma oração por ele. Então, eu acho que as pessoas, Deus dá a ferramenta pra gente, cara. Deus dá a ferramenta pra gente. Eu acho que as pessoas, e o trabalho, principalmente, a principal ferramenta. O que você acha que tipo, a pessoa deve fazer para que ela olhe pro trabalho dela como uma oportunidade de ganhar alguém?
cara, é entender que através do trabalho, ela pode se posicionar como cristã. E o trabalho dela é santo. O trabalho dela não é secular, o trabalho dela é sagrado. O trabalho é adoração. E nesse lugar de, cara, trabalho é adoração, eu estou trabalhando, eu estou em adoração. Uhum. Cara, é nesse lugar que eu vou conseguir evangelizar. É nesse lugar onde eu vou conseguir influenciar. Entende? Então, pessoas no trabalho, elas devem e podem evangelizar. Sim, sim. E é nesse lugar de entender, cara, meu trabalho é adoração. E agora imagina se cristãos na política, nos negócios, na comunicação, na arte, se posicionassem e pregassem o evangelho. O que não seria? Entende? É mais fácil uma pessoa que está trabalhando em um determinado lugar como um negócio, pregar para homens de negócio, do que ele tentar entrar no parlamento, entende? E pregar lá. Sim. Então, o nosso trabalho é o nosso campo missionário. Entende? Eu não sou somente missionário quando eu vou para as nações. Todo cristão é missionário, porque nós carregamos uma missão. Sim. Mateus 28, pregar o evangelho, discipular. Então, se nós somos missionários, nosso campo missionário pode ser também o nosso trabalho, cara, vamos pra cima. Vamos ganhar. Rapaz, não pode fazer daqui a pouco. Chegou, um negócio muito bom aqui, olha aí. Rapaz, olha o que acabou de chegar aqui pra gente. A melhor da rede, muito bom. E achar que é de direto pra caixa. Rapaz, vamos ver. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Aquele cara não vai poder comer, não. Essa parte aqui não vai poder comer, não. Ele não come carne de porco. Mas galera, você que tá assistindo aí, quer pedir essa pizza, a melhor da região. Onde seu celular pra esse QR Code aqui. E tem o link do contato deles na descrição. E entre em contato com eles, fala aqui pelo PenseCast. Daqui a pouco nós vamos devorar isso daqui. Já foi. E pra falar também do som de qualidade. Pra falar também do som de qualidade. Meu amigo Miguel, cita o melhor som da região. Quer fazer algum evento, tá precisando de sonoplastia, algo top de qualidade. Aqui, ó, aponte seu celular para esse QR Code aqui, entre em contato com ele e fala que veio pelo pessoal do PenseCast. Valeu? Vamos dar continuidade. Cara, eu acho, cara, o Brasil é um país tão liberal. Tipo assim, cara, você pode chegar ali na praça agora e começar a pregar. A gente tem essa oportunidade. E você, melhor do que nós aqui, sabe que tem países que não pode pregar, que não pode estar com a Bíblia na mão. Eu acho interessante é que tem pessoas lá que pode escutar falar sobre Jesus e ficar ansioso por querer esse Cristo, enquanto a gente que está aqui não desperta para querer pregar o evangelho, para querer fazer, enquanto tem gente que está lá, não pode ter esse acesso, quer pregar. E, cara, será que, tipo assim, se jogasse uma pessoa agora, aonde você foi, para onde você foi, para algum país que você foi, Filipinas. o que você acha que essa pessoa que não prega o evangelho aqui, o que você acha que essa pessoa passaria? Cara, essa pessoa que tá aqui, ela não prega o evangelho e ela foi para Filipinas. Cara, Filipinas, ele é um país que ele é católico. Sim. Lá você pode pregar. Já a Tailândia é bem diferente. A Tailândia já, cara, é muito budista. Tipo, 95% do país é budista. Caramba. Então, ele vai para lá. Se ele não prega o evangelho aqui, ele não tá se posicionando aqui, ou por N motivos. Mas, cara, se ele não tá se posicionando aqui, pregar o evangelho, viver essa vida, quando ele for para lá, eu não sei se ele vai decidir fazer isso lá, entende? Então, não é porque a gente vai para a Tailândia ou para outro lugar para pregar o evangelho que a gente não vai pregar aqui. Sim. Agora, ele que não prega o evangelho, sair daqui e ir para lá e, cara, morando lá, cara, vai pregar? Não sei, entende? Mas aqui existe, cara, muita oportunidade. Porque a gente pode falar, na verdade, do que quiser, a hora que quiser, no lugar que quiser. O Brasil é muito liberal.
O Brasil é muito liberal, pô. Então eu posso falar de Jesus na praça, na academia, no trabalho, onde eu estiver. Uhum. Entende? Entendi. E essa. Cara, quando você foi lá, qual algo que, tipo assim, você olhou e falou bem assim: caramba, se eu não tivesse no nível espiritual, se eu não tivesse uma maturidade espiritual aqui, ia dar ruim, cara. Teve algo que aconteceu lá que você olha e falou bem assim, porque, cara, pra fazer missão a gente tem que ter uma Sim. maturidade espiritual. Cara, tem as retaliações. A ser, se, por exemplo, orar por uma pessoa ela ser curada, depois tem as suas retaliações, acontece coisas. O que que você acha que, tipo assim, o que que você olha e fala bem assim, cara, se eu não tivesse a maturidade espiritual hoje, ia dar ruim, ia dar alguma merda. Eu acho que eu preciso crescer muito ainda em Uhum. maturidade espiritual e é um processo. Sim, Até o Senhor voltar, até a gente ir, a gente vai sim. continuar nesse processo de crescer em maturidade espiritual. Mas no campo missionário isso a gente precisa ter e continuar crescendo. Uhum. Porque, cara, já teve várias situações que a gente precisava disso. Na Tailândia, nas Filipinas, quer dizer, teve uma situação que a gente estava evangelizando um grupo de jovens e aí um dos adolescentes eles chegaram e falaram e falou bem assim com a gente: ah, deixa eu te falar, é, tem um menino ali que a mão dele fica tremendo porque ele tem demônio já tem um tempo. Caramba. Ele tá possesso já tem um tempo já. Vocês poderiam ir lá falar com ele? E aí? E agora? Sabe? Tipo, a gente precisa ir. Sim, A gente precisa ir. Claro, maior que está em nós do que o que está no mundo. A sim. gente precisa ir. Foi. Outras situações. A gente está no bairro Alto, que é um bairro em Lisboa, Portugal, Uhum. conhecido por ter muita balada. Sim. Cara, a gente chega pregando o evangelho, muita gente, cara, fala muita coisa pra gente. Xinga de tudo quanto é nome. Várias e várias coisas. Mas é entender nesse lugar, cara, cara, eu de amar o meu próximo como a mim mesmo, de apresentar algo que eu recebi, que eu sei que ele não tem ainda. E, cara, eu vou fazer isso. Uhum. É esse lugar de maturidade. Sim. Cara, de amor, de pedir o coração de Deus por essa pessoa. De ir lá. Ele te xingou de tudo. Cara, eu não quero saber disso, cara. Eu não quero que você me fala disso. Eu nem. Tipo, você vê no olho da pessoa que ela começa a te odiar pelo fato de você estar falando de Jesus. Mas é você entender de, cara, independente, eu preciso apresentar um médico que pode curar a ferida dessa pessoa. Sim. Entende? E aí a gente entra também no assunto que de Jesus, mesmo sabendo que ia ser traído, quando Judas beija ele, chama ele de amigo. Aham. Caramba, ô Jesus, não dá, cara. Eu não sou o senhor, não, cara. Rapaz, que coração é esse, cara? E aí, quando eu olho pra isso, eu também percebo, cara, eu preciso ser igual a ele. Porque a história de Jesus também revela pra gente que na nossa história vai ter uma mesa, um traidor, um Gólgota e uma cruz, cara. Então, eu acho que falta essa maturidade pra gente entender que tem essa situação no, no evangelho. O que você acha tipo assim, as pessoas ela acha que vem igual você está e continue. O evangelho é só amor, sabe? O que você acha que essa pessoa ela deve entender quando ela entra pro evangelho? O que você acha que a gente, como cristão, deve passar para essa pessoa que está chegando agora no evangelho? Porque não é só pregar, né? Depois que a gente ganha aquela pessoa, a gente tem que Sim, cuidar daquela sim, pessoa também. O que você acha que sim. a gente deve passar para essa pessoa, comunicar para essa pessoa? O que eu acho que a gente deve comunicar é Bíblia, velho. A gente deve ensinar a Bíblia. A gente precisa pregar. E claro, Jesus ele deu também um mandamento pra gente discipular. Sim. O que a gente precisa ensinar essa pessoa? Bíblia, velho. Bíblia. Tipo, colocar a Bíblia, sabe? É nesse lugar de, cara, sentar junto. O cara aceitou, confessou Jesus agora. Não sabe o que ele precisa fazer, o que ele precisa deixar de fazer. Beleza. A gente tem um manual aqui. É como se a gente compra uma televisão, a gente recebe o manual, a gente vai montar aquela televisão. A gente precisa olhar o manual. Manual, sim. Tá, é desse jeito aqui, daquele jeito ali. A mesma coisa é a vida cristã. Sim. A gente tem a Bíblia como manual. A Bíblia diz que a gente precisa fazer isso, cara, a gente vai fazer isso. A Bíblia é contra isso, cara, a gente não faz isso. Entende? Uhum. Então esse lugar de, cara, ensinar a Bíblia, velho. Cara, Bíblia. top, top. E o
eu acho que, por exemplo, tem alguns países que Jesus ainda não foi declarado, não foi pregado ainda. E você acha que, tipo assim, você olhando pra Bíblia, qual cara que você olha pra Bíblia e fala bem assim, mano, se a gente fosse igual esse cara aqui, Paulo. Paulo. Cara, por que você acha, Paulo? Apesar que Cara, eu não tô questionando, tá? aham. Eu amo Paulo. Mas na sua visão, Tá. por quê? Tipo, se a gente fosse igual a Jesus, Sim. claro, a gente precisa ser imitadores de Deus como filhos amados. Aham. Efésios 5:1 diz isso. É, agora, outro homem, além de Jesus, Sim. Jesus em primeiro lugar, agora outro homem depois de Jesus, acho que Paulo. Tem algo muito interessante, que eu acho que é em Filemon. Você me corrige depois se eu estiver errado, mas eu acho que é em Filemon. Filemon, isso mesmo. Filemon. Paulo, em Filemon, ele escrevendo, ele diz que ele estava escrevendo a Filemon para ter cuidado com Onífero. Sim, sim. Onífero que iria ir onde Filemon estava, e Onífero, em Filemon diz que Onífero ele foi filho espiritual de Paulo, que Paulo ele pregou o evangelho para Onífero na prisão, velho. Sim. O período que Paulo ele estava na prisão, ele fez filho espiritual, ele fez discípulo. Ele fez discípulo. Então, cara, se na prisão ele fez discípulo, nas ruas ele fez discípulo. Cara, se a gente entender isso, de que qualquer lugar é lugar para pregar o evangelho, é, é muito interessante. Sim. Aí a gente entra nessa hora de Paulo também. Aquela carta que ele escreve pra Timóteo, cara. Quando ele chega lá no tribunal e percebe que não tem ninguém. Aí eu tava assistindo aquela pregação Amado Timóteo, já assistiu? Uhum. Aí o Marcos Sérgio ele fala o seguinte: e aí, Paulo, valeu a pena abraçar tantas pessoas, ganhar tantas pessoas, e agora você chega no seu final e não tem ninguém para te dar um abraço? E o evangelho é muito disso, né, cara? Você abraça precisando de um abraço, você aconselha precisando de um conselho, e não tem tapinha nas costas, não, meu amigo. Não tem parabéns pelo que você fez, top, valeu, reconhecimento. Não tem, cara. E tipo assim, o que, que você acha dessas pessoas que é, querem reconhecimento pelo aquilo que elas fazem? Porque a gente mesmo já citou aqui, não é a gente. A gente tem que diminuir. Quem tem que crescer é Cristo. O que você acha dessa pessoa que, eu ganhei tal pessoa, aí o pastor não fala parabéns e já fica chateado? Ele fez a abertura do culto, ou pregou, o pastor não falou, ótima palavra. Já fico chateado. O que você acha dessas pessoas? Cara, eu acho que essas pessoas precisam de arrependimento, velho. Porque elas não estão pregando por amor ao Senhor. Elas Sim. estão fazendo aquilo ali para os homens. Ela está fazendo isso para receber aprovação social. Entende? Então ela prega ali, posta no Instagram, pá, não sei o quê, e beleza. Por que ela postou? Entende? Uhum. Precisa postar? Precisa. A gente precisa mostrar colocar nas redes sociais, a gente precisa influenciar nas redes sociais, mas quando uma pessoa ela está nesse lugar de fazer para ela conseguir a aprovação de um pastor, de um líder, é porque ela tem temor de homens e não temor do Senhor. É que ela está em busca de aprovação. Aí volta lá para a identidade novamente. Precisa Sim. de cura, entende? Uhum. E aí acaba que ela caminha nesse lugar de falsa modéstia. Que é a Sim. opção mais fácil de você receber elogio de alguém. Sim, sim. E aí, a gente teve uma frase, eu acho que eu escutei eu li na internet uma vez, o Mike também ele falou, a gente no podcast ele falou, a crítica e o elogio tem que ter o mesmo peso, nada, nada. E aí eu lembro de uma frase que Billy Graham, ele falou, ele tava ele foi pregar, e aí antes dele ia subir outro pregador. Aham. E aí esse cara, por ter Billy Graham lá, ele falou o seguinte, que ele começou a inflar o ego, eu vou pregar, vou subir, vou fazer isso, vai acontecer isso, isso e isso. Porém, ele subiu, não aconteceu nada e desceu chorando, arrependido. Aí Billy Graham falou bem assim, se você sobe do jeito que você desceu, você descia do jeito que você subiu. Ou seja, o arrependimento. Você acha que o segredo de tudo que a gente está falando aqui hoje é o arrependimento? Cara, o segredo de tudo, arrependimento em certo sentido, sim. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele Sim. andava nesse lugar de constante arrependimento. E nós também precisamos estar nesse lugar de constante arrependimento. E sim,
arrependimento significa metanoia. Sim. Então talvez sim. É mudança de rota, cara. Se você tá caminhando num lugar de passividade, você só não vai deixar de ficar quieto. Você vai Uhum. começar, cara, você vai falar, você vai se posicionar. Entende? Então, se a gente olhar para arrependimento com esse olhar, sim, velho. Uhum. Está nesse lugar de, cara, eu me arrependo de ter roubado. Cara, eu não só vou parar de roubar, não. Vou ser um homem generoso. Entende? Sim, sim. Cara, eu me arrependo de não pregar o evangelho por minha vida inteira. Cara, eu vou agora pregar o evangelho. Entende? Uhum. Então, é esse lugar de, cara, arrependimento, sim. E o arrependimento vem com a resposta. João Batista, ele dizia isso. Produzam frutos dignos de arrependimento. Sim. Ou seja, o seu arrependimento não é somente um choro. Porque se for um choro, é somente um É um remorso. remorso. Mas o arrependimento vai gerar frutos. Frutos. Cara, e aí a gente falando sobre metanoia, quando eu falo de metanoia, eu gosto muito de entrar na história de Pedro, cara. Porque Pedro, ele teve que passar por essa mudança de mente. Porque Pedro, ele era sanguíneo, cara. Pedro era explosivo. Imagina Pedro lidando com alguém. É aí eu falo tanto quando Jesus fala para Pedro, olha Pedro, agora eu não quero que você pesque mais peixe, agora eu quero que você pesque homens. Fala, cara, imagine Pedro falando com Jesus, olha Jesus, acho que o senhor sabe que meu temperamento é forte, que se alguém pisar no meu calo, eu corto a orelha de alguém. Aí Jesus vira, eu fico imaginando Jesus virando para Pedro falando assim, ó Pedro, eu sei, antes você pescava peixes vivos e levava eles para a morte. Agora eu quero que você pega homens mortos e tragam eles para a vida. Eu acho que é isso que é a missão. Acho que é isso que é pregar, né? Tipo, você pegar aquela pessoa que já está morta e trazer ela para a vida. E isso entra muito no chamado de Pedro fazer coisa ao contrário daquilo que ele costumava fazer. E como foi para você receber esse chamado de Cristo? Sabendo que agora você tinha que seguir outra rota, não mais aquele pessoa que tipo era um 007 igual a mim. Agora tem que seguir outra rota, agora tem que dar a cara a tapa e falar bem assim, ó, eu sigo esse cara aqui, mano. O que você acha, tipo, qual conselho que você dá pra essa pessoa que tá recebendo, tá conhecendo o seu chamado agora? Chamar de pregar o evangelho. Isso. Entendi. Todos nós recebemos esse chamado de pregar o evangelho. E o conselho que eu daria seria, novamente, buscar essa revelação do Senhor, essa revelação no lugar de intimidade, de o que o Senhor fez na minha vida. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos, cara. Você Sim. estava falando disso agora, que a gente estava morto. Cara, nós estávamos mortos, mas o Senhor, ele nos deu vida. Jesus, ele nos deu vida. Ele nos tirou de um lugar, cara, de escravo, nos deu vida. Nós estávamos mortos, agora nós temos vida. E é a partir disso, de que, cara, nós vamos para o evangelho. E um conselho que eu daria era, cara, ore ao Senhor, pedindo para que você venha morrer para você mesmo. Cara, o seu maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo é a sua carne. Sabe? É a sua necessidade de ser aprovado, de aprovação. Sabe? Esse Uhum. lugar de passividade, de, cara, eu tenho medo de pregar o evangelho. Cara, a gente tem medo porque a gente não entendeu essa revelação de, cara, nós somos filhos e a revelação também de tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Sim. Entende? Então é esse lugar de pedir ao Senhor, Deus, me ajude a entender que eu sou filho, eu não sou escravo. Me ajude a entender que quando eu for pregar o evangelho, se eu orar por cura, quando eu orar por cura, se não, nós iremos orar por cura. Quando eu for orar por cura, se uma pessoa não for curada, eu sei que isso não vai mudar nada em mim. Porque eu continuo sendo filho. Uhum. E quem cura não sou eu, mas sim o Senhor. Entende? Então é buscar esse lugar de revelação. De, cara, eu estou indo fazer a missão daquele que me resgatou, Uhum. sabe? Então é isso, é entender esse lugar de morrer para si mesmo, morrer para sua necessidade de ser aprovado, buscar a verdadeira identidade em Jesus. E, cara, se posicionar. E existe tanta beleza nisso, véio. Existe tanto prazer. Quando você tá pregando o evangelho e você vai lá, ora por cura por uma pessoa, a pessoa é curada, velho. Cara, isso é lindo. Pessoa, cara, eu nunca vi isso na minha vida antes. Tem encontro sobrenatural com Jesus. E saber que você fez parte disso. E a beleza disso é que isso não vai ficar somente você fazendo parte daquilo que Deus fez na vida dessa pessoa. Sim. Mas através dela pregando o evangelho para outras pessoas, cara, olha até onde você vai chegar, aquilo que você semeou. Uhum. Entende? Então você pode semear, outro vai colher. Sim. Que não é o crescimento ao Senhor, mas é isso, é estar nesse lugar. Sim. Cara, você falou sobre
a parte da pessoa orar e saber que se a pessoa não for curada, não é a vontade de Deus. Cara, já se frustrou em alguma vez? Você já acabou se frustrando? Sim, Cara, e como que foi isso? sim, por falta de revelação de que, cara, é, eu não sou aquilo que eu faço, ou não sou eu quem vai curar a pessoa. Cara, eu falava, cara, eu vou orar, a pessoa vai ser curada. E muitas vezes no início ali, a pessoa era curada, eu falava, cara, eu orei por cura, a pessoa foi curada, e, cara, a pessoa foi curada quando eu orei. Meio que entrando em um lugar totalmente diferente, com a intenção do meu coração. Sim. E esse processo foi um processo que, cara, eu vi pessoas sendo curadas, eu vi pessoas que não foram curadas. Hoje, hoje eu orei por uma pessoa que ela não foi 100% curada, mas e Uhum. aí? Quem cura, sou eu ou o Senhor? Hoje eu entendo. Cara, não é porque a pessoa que eu orei a pessoa não foi curada que eu não sou filho de Deus. Entende? Uhum. Mas é entender nesse lugar de, cara, eu sou filho, eu vou me posicionar, eu vou orar. Mas até entender isso foi um processo que, cara, me gerou muita frustração. De não entender essa revelação. Sim, sim. E aí a sua mente fica daquele jeito, né? Caramba, será que eu vou ser será que Deus ainda vai me usar e tal? Uma vez no encontro com Deus, eu fui orar por alguém, e aí fui não posso falar palestra. Não, quem vai pro encontro com Deus ou quem vai pro impacto radical, Vá para o encontro com vá para Deus. o encontro com Deus, vá pro impacto radical, mas não posso falar aqui nesse momento. E aí eu fui orar pra essa pessoa, cara. Rapaz, e aí a pessoa, tipo, terminou a oração, não desceu uma lágrima e tal, nada. Rapaz, eu senti, eu falei, caramba, mano, Deus não vai me usar mais, não. Fiquei, caramba, eu orei, não aconteceu nada. Aí depois, cara, Deus usou outra pessoa pra falar comigo. Aí, você, a glória é sua? E, cara, foi um tapa na minha cara. Hum, Eu falei, meu Deus do céu, cara, e agora? E que conselho você usa pra essa pessoa que passou por isso, se frustrou? E, por exemplo, estacionou por conta disso, por causa de frustração. Qual conselho você dá pra essa pessoa? cara, o Senhor, ele nos deu esse privilégio de pregar o evangelho, de orar por cura. Mas o próprio Jesus, em determinada cidade, ele não pôde operar muitos milagres Sim. pela incredulidade do povo. Então não é somente, cara, é, porque Jesus ele estava ali que aquela galera ia ser curada. Uhum. Então, cara, talvez você orou por cura, a pessoa não foi curada. Pode ter sido por N motivos. Sim. Mas quem cura não é você, cara. Se a pessoa foi curada, glória a Glória a Deus por Deus. isso, cara. Glória a Deus por isso. Mas quem cura não é você, é o Senhor. Se a pessoa não foi curada, cara, a gente tem fé que ela ainda vai ser curada. Mas e quando ela for curada, não vai ser você que vai curar ela, e sim o Senhor. Então é entender isso, de que, cara, o Senhor é quem cura, não sou eu. Sim. Entendendo isso fica Uhum. mais fácil. Fica mais leve, né? Isso. Fica mais leve. Então, galera, tá chegando no fim, infelizmente. Mas, ó, antes de você ir embora, ou quando você voltar aqui, vai ter parte 2, tá bom? Deixa seu. Eu não falei isso no podcast. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha. Hoje a sua missão aqui, assistindo esse podcast, é compartilhar esse podcast com mais pessoas. No grupo da família, no status. Seja um incentivador e peça para essa pessoa assistir esse podcast, esse episódio. Creio que vai edificar muitas pessoas. E Davi, manda uma mensagem final pro pessoal aí, perante a tudo isso que a gente conversou Muito aqui. bom. Gente, nosso trabalho, tudo que nós fazemos é para o Senhor. Não existe separação entre sagrado e secular. O Senhor, ele nos dá esse privilégio de pregar o Evangelho. E nós devemos fazer tudo como para o Senhor. Então é esse lugar de entender que nós somos filhos. E, cara, vamos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família. Nós podemos dizer, eis-nos aqui, para tudo aquilo que o Senhor ele quer fazer através de nós e em nós. Então, a mensagem que eu quero deixar é, cara, vamos nos posicionar. Realmente esse lugar de entender que nós temos o privilégio de fazer parte de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Sim. Nas nações, na nossa cidade, no nosso país e nos lugares que nós estivermos. É essa a mensagem que eu quero deixar pra gente. Amém. Então é isso, pessoal.
Fique com Deus. Até o próximo episódio. Dê like, se inscreva no canal e até mais. Guilherme, o que é que eu falo ali, ó? Ah, tá. Esse cara, eu sim, não dá pra ver esse cara, não. Pessoal, mais uma vez falando dos nossos patrocinadores. Tá qualidade, não ficou top esse som aí? Eu sei que ficou. Quer contratar essa pessoa? Entre em contato com esse cara aqui, ó. Aqui. Lê o QR Code, mande mensagem pra ele. E agora, quer comer a melhor da região? É só ler o QR Code, porque agora quem vai comer a melhor da... Tá aí, Eita, vamos pra cima. vamos pra cima? Vamos. É nóis. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, valeu. Fui.